Bom, meus queridos, vamos dar continuidade ao estudo nessa segunda-feira do livro de Apocalipse. Nós vamos ver hoje o capítulo número 8, que começa a tratar então das quatro primeiras trombetas. Falando disso, eu quero dizer que, na verdade, estamos seguindo um padrão pela palavra de Deus. Nós vemos então que existem 7 selos. Esses 7 selos, os 4 primeiros eram cavaleiros e os 3 últimos eram juízos. Agora nós vamos ver que vamos ter aqui 4 trombetas tocando, que são conhecidas como 4 juízos dos 1/3. E posteriormente então vem 3 ais, que são outros tipos de juízos mais severos. Falando nisso, já vamos começar a ler então. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Bom, haverá um silêncio no céu. Quer dizer, até agora nós vimos que o céu tinha louvores, tanto dos querubins como dos 24 anciãos, dos anjos, dos santos que lá estão. Agora haverá um silêncio completo, como que dizendo, há uma grande expectativa nos céus, pelo céu, pelas coisas que irão acontecer. Alguns creem que esse silêncio que há no céu, ou esse período de silêncio que há, são, na verdade, um tempo de meia hora, numa linguagem onde Deus ainda estaria esperando que alguns se arrependessem na terra antes dele começar a derramar os seus juízos finais. Falando então disso, alguns também creem que houve silêncio do céu, para que pudesse então Deus poder ouvir os louvores que os israelitas estariam louvando a ele na terra. São considerações. Caminhamos então aqui, no versículo 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Bom, existem 7 anjos que têm um acesso e uma permanência de estar diante de Deus. Bom, esses 7 anjos são conhecidos como arcanjos ou são conhecidos como anjos da presença. Falando isso, podemos dizer que Israel estava acostumado ao toque de trombetas. O fato de serem 7 significa que Deus vai trazer um julgamento que é perfeito, que é completo e que é apropriado, no sentido daquilo que ele vai julgar o mundo ímpio. Bom, falando de uma visão escatológica dos judeus, de uma literatura deles, essa visão do toque das trombetas significa a vinda do Messias e o fim do mundo. Caminhamos então lendo o versículo 3. Eu vi outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Bom, aparece um outro anjo, que seria o 8º, certamente a ele é dado uma posição de autoridade, certamente um anjo poderoso, ele tem uma função sacerdotal aqui para cumprir. Alguns até pensam e dizem então que ele poderia ser uma figura de Cristo, mas isso não é uma afirmação, é apenas mais uma consideração. Bom, o incensário é o mesmo tipo, a mesma figura do incensário que era usada no templo pelos sacerdotes levitas, no templo de Moisés. Então se pegava o incensário, se colocava carvão nele, e se colocava então fogo sobre esse carvão, e sobre esse carvão, no incensário, se colocava o incenso. Na medida que o carvão aquecia, o incenso, então, ele era aquecido e começava a liberar a sua fragrância para que ela pudesse encher o ambiente. Bom, meus queridos, a verdade é que muitas vezes esses incensários foram usados para aplacar a ira de Deus.
Mas aqui nós estamos vendo, o incensário era usado para fazer propiciação pelo pecado do povo, lá no Velho Testamento. O que nós vemos aqui? Esse incenso, esse momento aqui, essa fragrância que vem desse incenso, faz e traz a memória do Pai, a memória do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz, de maneira que ele aplaca a sua ira, e neste caso as orações dos santos que são colocadas junto com o incenso, mostra que Deus se lembra de Jesus e ele recebe então a oração dos santos. Observe o que está escrito aqui. Está escrito muito claramente, para pôr a oração de todos os santos sobre o altar. Bom, através então da memória, da lembrança do sacrifício, da propiciação que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados, as nossas orações, como todo o tempo da igreja, são aceitas. A igreja já está com Cristo nesse momento. Mas aqui então há uma menção da oração que os santos estão fazendo e elas vão ser aceitas por causa da lembrança que essa fragrância traz ao coração do Pai, em memória daquilo que o seu Santo Filho fez na cruz do Calvário, dando a sua vida. A oração dos santos é aceita por causa de Jesus. Bom, lendo aqui o versículo 4, diz assim: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Nós já consideramos anteriormente quais seriam essas orações. Há um momento onde, na palavra de Apocalipse, aparece uma multidão de santos, que são mártires, que estão debaixo do altar. Existe um momento que eles se apresentam diante de Deus. Mas quando eles estão debaixo do altar, eles clamam por justiça. E o Senhor dá a eles uma veste branca e diz para eles que eles têm que esperar um tempo. Bom, aqui neste momento nós conseguimos ver que o juízo de Deus não é a primeira opção. Mas quando o homem embrutece e endurece o seu coração, ele certamente chega o momento onde o juízo vai vir. Bom, os santos, especialmente de tudo que possa significar essas orações, que nós não podemos saber com toda a clareza qual é a multidão dessas orações, mas certamente está ali o clamor dos mártires da tribulação. Então eles clamando a Deus, o anjo pega então o incensário e o balança na presença de Deus de um lado para o outro, para que o aroma da fragrância que revela e fala de Jesus Cristo e da sua obra vicária, juntamente com a oração dos santos, possa ser recebida por Deus. Bom, meus queridos, é certo que Deus ouve a oração. E olha só o que acontece no versículos 5 e 6. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Bom, depois de ser consumido o incenso, o carvão queimou o incenso, a fragrância subiu, Deus ouviu as orações. O anjo então pega este mesmo incensário, coloca ali brasas do altar de Deus e o lança sobre a terra. Bom, meus queridos, o fogo que é representado aqui, ele é uma simbologia que Deus tem uma resposta imediata às orações que ele ouviu. Existe uma promessa de Deus que ele não vai ser tardio em responder às orações. Mas nesse momento Deus ouve as orações e esse lançamento sobre a terra significa que o juízo de Deus vai começar. Bom, falando sobre isso, podemos dizer que essas vozes, esses trovões, esses relâmpagos e esses terremotos são uma declaração que o julgamento de Deus se aproxima. Bom, os anjos então se preparam para tocar as suas trombetas.
Bom, vamos ler aqui o versículo 7, diz assim: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a árvore verde foi queimada. Bom, o primeiro anjo toca a sua trombeta. Então há granizo e fogo misturado com sangue são lançados sobre a terra. Bom, esses primeiros juízos nas trombetas, nós conseguimos ver que todos eles têm praticamente o fogo como algo atuante, de uma forma assim forte, trazendo então um agente da ira de Deus. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, é a ação da mão de Deus. Nós também podemos ver que essas trombetas, na medida que elas tocam, as coisas que acontecem têm um tanto quanto, em parte, semelhança com os juízos que Deus trouxe sobre o Egito, seja nas águas, sejam especialmente na saraiva, no fogo, e em coisas semelhantes que Deus já tinha trazido no passado. E aqui podemos fazer uma menção. Alguns não acreditam que essa simbologia usada aqui de saraiva, fogo, misturado com sangue, possa ser algo literal. Vou voltar a falar. Uma visão pré-tribulacionista, ela tem uma interpretação literal da Escritura e da profecia. Então, observe que sim, se crê que o Deus que trouxe no passado, no Egito, saraiva e fogo, ao ponto que matou os animais, consumiu os campos, o Deus que trouxe fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo aquelas cidades, será que ele não poderia novamente trazer de uma forma literal fogo dos céus, saraiva, fogo, e isso produziria muito sangue sobre a face da terra? Eu acho que certamente sim. O que diz aqui? Que 1/3 das florestas e dos campos vão ser queimados. Bom, quando Deus derramou fogo sobre Sodoma e Gomorra, ele consumiu tudo. Foi um fogo terrível. Meus queridos, eu quero dizer que o que acontece aqui? Certamente a madeira, que é uma matéria-prima para a construção ou para a produção de uma série de outros materiais, ela vai ser toda consumida. Um monte de animais vão ser mortos. Os campos que produzem erva para os animais comer e comida para os homens comer, eles também, 1/3 dos campos serão feridos. O que nós podemos dizer aqui? Nós vemos um juízo de Deus queimando a terra. Queimando a terra, queimando a parte da terra. Caminhamos então aqui, olhando essa situação terrível, terrível. Observe que nós vamos ver o versículo 8 e 9, e diz assim: E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos naus. Bom, ele não diz que é um monte. Ele diz que, vamos ler de novo, ele diz assim, olha, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Alguns pensam que isso aqui seria uma bomba, um míssil atômico, uma explosão nuclear. Bom, mas não poderia ser, porque antes da explosão, este míssil, na verdade, ele é pequeno, ele tem uma explosão gigantesca. Então, alguns creem que seria um cometa ou um meteorito, um meteoro gigante que aconteceria, que cairia entrando em chamas, entraria e se bateria sobre o mar. Outros creem que seria uma grande explosão de uma montanha, sendo um vulcão, uma grande explosão que lançaria no mar uma quantidade impressionante em chamas, tamanha a gravidade da explosão, que seria lançado então de um vulcão. Bom, meus queridos, parece,
que essa do vulcão, ou essa do meteorito, ou do cometa, tem uma noção a melhor para poder se dizer. O que se diz então? A primeira trombeta, Deus vai ferir 1/3 da terra. A segunda trombeta, Deus vai ferir 1/3 do mar. Dentro do mar, os seres vivos, os peixes, os animais que estão, eles serão consumidos pelo calor das águas, pelo esse fogo que vem, seja desse meteorito, seja desse cometa, seja desse vulcão terrível, numa explosão sem precedentes na história da humanidade. Bom, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que, com toda certeza, todo o suprimento da alimentação que os homens podem tirar do mar, 1/3 será ferido. Podemos também dizer que 1/3 das naus, das embarcações, dos navios, se 1/3 dos navios, e podemos pensar naqueles pescadores que vemos especialmente ali em Santa Catarina, como podemos pensar, quem sabe, nos navios grandes, 1/3 das naus significa que Deus impedirá que grande parte das coisas que são levadas de uma nação para outra sejam impedidas de acontecer. Não haverá mais suprimentos, as naus serão destruídas, tanto nos animais como nos homens que estiverem nelas vão morrer. Então o que nós podemos dizer? Que também se vai ser lançada alguma coisa muito grande, seja dos céus ou seja de um vulcão que explode. O que aparece é que Deus, trazendo o seu juízo sobre o mar, certamente não tem como isso não produzir grandes e gigantescas ondas que devem trazer na parte continental, na litorânea dos continentes, quem sabe tsunamis gigantescos que destruirão e matarão os homens e destruirão as cidades que estão na parte litorânea. Falando disso, que é a segunda trombeta, nós vamos para o terceiro anjo ao toque da terceira trombeta. Bom, isso está em Apocalipse capítulo 8, versículo 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Bom, não se sabe dizer o que seria realmente essa estrela. Mais uma vez, se pensa que possa ser um meteoro, que pudesse conter nele uma substância tóxica, que pudesse produzir amargura sobre as águas que se bebem. Observe que essas águas, elas vão se tornar então contaminadas. Os homens não poderão beber dessas águas, e se beberem dessas águas, eles vão morrer. Bom, essas águas amargas, elas são chamadas de absinto. Absinto é uma substância que se produz a partir de uma planta que nós conhecemos aqui, chamada losna. Então, o que Deus está falando é que seria então, num significado espiritual, haveria um amargor, muito grande no mundo por causa do pecado dos ímpios. Ou, na verdade, um julgamento de Deus sobre tudo aquilo que fizeram sobre aqueles que foram fiéis para com Deus, não negando a fé, não negando a palavra, não negando o nome de Jesus e não abraçando qualquer forma de idolatria para com Satanás, que estará juntamente com o falso profeta aqui nessa terra. Falando então disso, o que nós podemos dizer? Que 1/3 das águas será ferida com amargor. Possivelmente então através de uma contaminação, ou se não vier dos céus pela estrela que é derramada, que nós não sabemos exatamente o que é, ela pode liberar então alguma coisa que está na terra, trazendo a essas águas este amargor, ou quem sabe esse veneno ao qual os homens, se tomarem, morrerão. Falando então disso, nós vamos para o quarto anjo. E
E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Bom, nós falamos no início hoje desse estudo que nós podemos ver com clareza que essas quatro primeiras trombetas, elas são conhecidas como juízos de Deus, mas juízos de Deus do 1/3. Então, Deus fere o 1/3 da terra, Deus fere o 1/3 do mar, Deus fere 1/3 das águas que se podem beber, e agora Deus vai ferir 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Bom, ele está falando dos luminares. Bom, meus queridos, se entende que é possível que toda aquela fumaça, que toda aquela reação, não das águas, mas a reação quando Deus tocou a terra na primeira trombeta, aquela fumaça que começou a subir de 1/3 da terra, quando a Amazônia pegou fogo, dizem, né, ou quem sabe a Austrália pegando fogo, que a fumaça que sobe disso, que não é 1/3, é apenas um pouco, já produz fumaça que pode chegar a outros países, trazendo até uma escuridade. Nós podemos ver que a poluição que é colocada, especialmente em São Paulo, ou muito mais na China, ela chega, quem sabe, em alguns momentos, a escurecer o céu, impedindo que o sol tenha a mesma claridade, embora fosse um dia para o sol estar brilhante. O que está nominado aqui? Bom, normalmente as religiões pagãs, elas têm uma cultura de cultuar o sol, a lua e as estrelas. Os astrólogos, os videntes, as bruxas, normalmente cultuam e trazem em cima desses astros as suas previsões e trabalham em relação a isso. Parece em princípio que Deus também estaria impedindo, assim como fez no Egito, de eles poderem trabalhar com os seus sistemas e com as suas adivinhações. Mas de toda sorte, o que parece é que Deus estaria ferindo o dia. Então eu estou olhando aqui, temos um dia de sol com pouquíssimas nuvens, e nuvens que são rarefeitas, mas o que nós podemos ver? Nós podemos ver, meus queridos, que de uma forma abundante, Deus vai trazer com que a clareza do sol ao longo do dia, ela seja diminuída. Então, certamente, ainda que o céu esteja aberto, sem nuvens, não terá a mesma claridade. Bom, se não terá a mesma claridade, as plantas que serão plantadas, elas não crescerão da mesma forma. Então aqui já faz um prenúncio de miséria, de pobreza e de fome. Certamente, meus queridos, se a lua, ela vai ser, e as estrelas terão a sua 1/3 da sua claridade escondidas numa escuridade, nós podemos dizer que certamente as noites serão muito escuras. Então dá para dizer que Deus mergulhará o mundo, uma terça parte do mundo, em trevas, que serão manifestas, e não tem como não pensar que isso não é literal. Podemos dizer, olha, o mundo, num sentido figurado, ele vai estar então dentro das trevas espirituais. Não, o mundo já está em trevas. Aqui estamos falando de juízos de Deus. E vamos convir então que Deus estará trazendo possivelmente um bloqueio parcial da força do sol, da força e da claridade da lua, das estrelas, possivelmente por aquelas queimadas em todas as fumaças e detritos que serão lançados na atmosfera e que ficarão ali por muito tempo. Falando disso, nós vamos para o versículo 13, que é o último desse capítulo. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. É interessante que aqui é comparado, né, a trombeta, a voz, aquele que toca a trombeta, com uma voz.
Bom, os 4 primeiras trombetas são conhecidas como as trombetas de 1/3. Parece que ainda que Deus feriu 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 do sol, 1/3 dos rios, ele deixou 2/3 de cada um desses. Parece que ainda que esses juízos tenham vindo, há um tanto de misericórdia, porque ele podia ter destruído tudo de uma vez só. Falando disso, os anjos então, o anjo ou a águia, conforme a tradução, ele está passando e dizendo o seguinte: olha, na verdade, as 3 últimas trombetas que vão vir são 3 ai. Ai, ai, ai dos homens que estiverem na terra por causa das trombetas que estão por vir. Parece que há um aumento de severidade. Falando disso, falando dessa águia, conforme a tradução, algumas traduções, então, apresentam a palavra águia, que está voando e está falando. Mas como é que uma águia vai falar? Bom, isso aqui é uma fábula. Bom, não podemos esquecer que ainda que a tradução correta fosse águia, que Deus no Velho Testamento fez uma mula falar em meio à face rebelde do endurecimento, do embotamento do coração do profeta Balaão. Então não é de se admirar que Deus pudesse até fazer uma águia falar e anunciar, falando dos céus, sobre os 3 últimas trombetas, que são os 3 últimos ais que vão vir sobre a terra. Falando disso, eu creio que, se for literal, pode ser, mas a tradução sendo um anjo, há ainda uma declaração de uma severidade que vai aumentar, que será derramada, especialmente ferindo agora, muito mais do que a terra, começando a ferir os homens. Falando disso, eu quero encerrar esse estudo, agradecendo a tua companhia, a tua perseverança em querer aprender. Então, estamos encerrando aqui o capítulo 8. Amanhã, então, vamos iniciar o capítulo 9. Esqueci de falar uma coisa. Essa estrela que cai do céu, ela não pode ser confundida com Satanás. Ele vai cair do céu mais adiante. Não é aqui. Aqui é um juízo de Deus que está vindo sobre a terra e, como falamos aqui, possivelmente possa ser aqui um meteoro ou alguma coisa que caia do céu trazendo uma substância tóxica. Aqui não está falando, essa estrela que cai do céu não é Satanás, ele vai cair do céu mais para frente. Faltou falar sobre isso. Que Deus abençoe, amanhã estaremos de volta, se o Senhor nos permitir. Um abraço e até amanhã, em nome de Jesus.